O presente trabalho e orçamento da União para a Defesa Nacional e Segurança Pública, uma análise preliminar dos anos 2019 e 2020, é apresentado pela aluna de graduação da Faculdade de Serviço Social, Bruna de Lima, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social, GOPES. O objetivo da pesquisa é monitorar o orçamento público do governo federal no quadriênio 2019 e 2022 e verificar tendências neofascistas e ultraneoliberais. Entretanto, na apresentação, acredito que a tendência neofascista seja mais essencial e, portanto, apresentarei as principais características. Analogamente, o neofascismo possui semelhanças com o fascismo histórico. São estas: constante ataque aos direitos humanos, discurso apoiado na falsa dicotomia entre cidadãos de bens e criminosos, defesa da lei e da ordem, frequente referência ao passado mítico. Por outro lado, as diferenças podem ser consideradas como associação ao liberalismo, no caso brasileiro atual, ultraneoliberalismo. O discurso neofascista consegue encontrar na sociedade brasileira aderência sem dificuldade. Vale lembrar que o Brasil teve um dos maiores partidos fascistas fora da Europa, o chamado Partido Integralista. Além disso, o país viveu 353 anos sob um regime escravocrata baseado na violação de corpos indígenas e negros. Desse modo, declarações no âmbito federal, que saem na defesa de uma posição de direitos humanos, de algum modo, refletem nos dados sobre violência étnico-raciais e de mulheres que podem ser observados no Atlas da Violência 2021. Ainda que o número de homicídios, de modo geral, tenha reduzido, 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. A taxa de homicídio entre os indígenas cresceu 21,6%. O número de mulheres negras vítimas de homicídio cresceu 2%. Além disso, 67% das vítimas de homicídio no Brasil eram mulheres negras. Ainda que não seja possível acompanhar as tendências estaduais da segurança pública, os dados da função segurança pública são interessantes. É possível observar uma contradição. Embora o governo federal apoie sim declarações neofascistas da lei da ordem e anticorrupção, os valores pesquisados indicam que o discurso pregado não condiz com a realidade do orçamento público. Por outro lado, observa-se que medidas de prevenção são deferidas em detrimento de medidas punitivistas. Novamente, sabe-se que políticas de segurança públicas baseadas na punição afetam principalmente a população negra e pobre. Assim, observando dados coletados, ambos os valores autorizados e pagos tiveram aumento. Também os valores pagos correspondem a mais de 70% dos valores autorizados nos 2 anos. Também é possível observar a tendência punitivista em contraposição por uma política preventiva na segurança pública no nível federal ao analisar os dados das ações da função comparando os anos de 2019 e 2020. A ação, aparelhamento e aprimoramento de instituições de segurança pública e Força Nacional de Segurança Pública tiveram aumento respectivamente de mais de 100% e 21%. Em contrapartida, prevenção e repreensão ao tráfico ilícito de drogas e a crimes praticados contra bens e serviços de interesse da União teve uma redução de aproximadamente 25%. Por outro lado, ao analisar os dados da função Defesa Nacional, é possível constatar que não houve aumento real nos valores autorizados e pagos. Além disso, a função relaciona-se com a característica neofascista de supervalorização do papel das Forças Armadas. Já os próximos gráficos demonstram que, quando compara-se a média autorizada e paga dos anos 2019 e 2020 com as médias 2010, 2016, 2017 e 2018, é possível observar um aumento de até 56,68% na porção do orçamento destinada à defesa nacional. Um movimento raro, pois vale lembrar, o Brasil está sob a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos do orçamento público destinados aos gastos primários do governo federal. Entretanto, enquanto assistência, saúde, educação e cultura, como também direitos trabalhistas são sucateados, a função Defesa Nacional é privilegiada com um aumento de mais de metade do seu orçamento.